Yuri Alberto, neste momento, é dono de seu destino. Ele quem define se volta para a Rússia, se apresenta ao Zenit para jogar o campeonato local ou se busca outro rumo, como, por exemplo, o futebol brasileiro. Os indicativos dados pelo atacante ex-internacional apontam que ele não está muito afim de voltar para o leste europeu, não. E abre aqui no Brasil uma disputa muito interessante para ver quem fica com o atacante. O Inter está muito bem posicionado nessa conversa, mas tem concorrentes de peso. Aqui eu dou detalhes que descobri sobre aonde vai jogar Yuri Alberto. Fica ligado aqui no A Dupla. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui no A Dupla. Eu tenho informações importantes sobre Yuri Alberto e por isso já trago para vocês algumas dessas notícias para que a gente possa costurar, construir de alguma maneira a ideia de onde ele vai jogar, tá? Vocês sabem, desde ontem a FIFA liberou até junho do ano que vem para que jogadores que atuam no leste europeu, na Rússia ou na Ucrânia decidam o seu futuro. Podem suspender o seu contrato se assim desejarem. E o Internacional está interessado em ter o Yuri Alberto por este período de 1 ano ou até o fim do ano, era a ideia inicialmente. É o sonho do Internacional ter o Yuri Alberto como a cereja do bolo para reforçar o seu ataque. E essas conversas estão mais quentes do que nunca. O interesse do Inter e também o interesse do Yuri Alberto. Ainda na terça-feira, a gente explicava aqui que dependia de uma decisão do Yuri Alberto, que está em contato com o seu empresário para definir qual o rumo que ele vai tomar para a sua carreira, qual o rumo que ele vai tomar para o seu futuro, onde que o Yuri Alberto deverá jogar. E há um indicativo do que quer Yuri Alberto no momento. Eu vou montar esses indicativos com vocês. O porquê. Tudo leva a crer que Yuri Alberto não voltará para a Rússia, tá? Eu busquei informações com pessoas próximas ao Yuri Alberto, conversei com algumas, para tentar entender o porquê o Yuri Alberto ainda não está na Rússia. O Zenit já iniciou a pré-temporada. Tá por lá o Claudinho, tá por lá o Malcom, estão por lá outros jogadores brasileiros importantes. E o Yuri Alberto não. O Yuri Alberto não se reapresentou. E segundo o staff do jogador, não há uma perspectiva, não há uma previsão de quando ele viaja para a Rússia para se apresentar. Não há exatamente uma explicação de por que o Yuri Alberto ficou no Brasil, mas não há uma projeção de quando ele irá se apresentar. Isso tudo em meio a todas essas conversas que ele está tendo sobre o que vai fazer do seu futuro. E existe sim a possibilidade dele não jogar no futebol russo. O que é dito também pelo staff do jogador é que o Zenit não joga mais Champions League, né? Talvez não seja tão interessante assim seguir no Zenit. Aquilo que atraía no clube russo talvez não atraia mais. E o Yuri Alberto pode usar essa brecha de mercado para tentar dar o pinote na Rússia, porque lá, o futebol vai ladeira abaixo nos próximos anos, pelo menos através de uma leitura de mercado. E aí, a gente vai para o próximo passo. O Yuri Alberto, desejando sair do futebol russo, por esses motivos que eu citei, e dando esses indicativos que eu citei, o grande ponto a partir de agora, partindo da ideia de que o Yuri Alberto decidiu, eu não vou jogar na Rússia, eu vou voltar a jogar no futebol brasileiro. Para onde o Yuri Alberto vai? E qual a condição de negociação, de concorrência que o Inter tem nesse momento? O Inter é o favorito do Yuri Alberto para voltar a jogar, tá? Por quê? O Inter está montando um bom time. O empresário que está trazendo o Yuri Alberto é o mesmo que pode trazer o Arangues, que trouxe outros jogadores. O Alan Patrick, ele participou também da negociação. O Inter tá com o Wanderson muito bem, tá com o Mano Menezes ajustado. O Yuri Alberto vai ter um time muito melhor para jogar. O Yuri Alberto tem casa em Porto Alegre, gosta de morar em Porto Alegre, tem um ambiente saudável no vestiário, se dá muito bem com a direção do Internacional, tem uma identificação com o Inter. Tudo isso conta a favor para que ele venha jogar no Internacional em relação aos concorrentes, caso de fato ele decida não jogar no Zenit, tá? Só que outros clubes estão na jogada, e o que apareceu de maneira mais forte na noite de terça-feira foi o Corinthians, tá? O Corinthians já pegou o telefone, ligou para o André Curi, vem cá, quanto que o Yuri Alberto ganha, eu quero pagar. E aí, a gente pode
vê que a concorrência deve ser mesmo entre Internacional e Corinthians. O Corinthians tem um trunfo. O Yuri Alberto é paulista, o Yuri Alberto mora no interior de São Paulo. E o Corinthians é de São Paulo, o Yuri Alberto formado na base do Santos. Parece que a concorrência ela vai muito por aí. E aí o Inter vai ter que apresentar o melhor projeto e vai ter que convencer o Yuri Alberto a jogar no Inter e não no Corinthians. O Corinthians veio forte e o Inter vai precisar agir já nos próximos dias para também ir forte no Yuri Alberto. Vai ser uma negociação de velocidade também. É claro que ela só é válida para o dia 18 de julho, mas o Inter precisa se mexer rápido nos próximos dias para não ficar para trás nessa concorrência e poder contar com o jogador. Ele dá indicativos de que está disposto a sair do Zenit, o Inter quer ele dá indicativos nos bastidores de que gostaria de voltar para o Internacional, mas o Inter não pode marcar bobeira nessa porque já tem muita gente crescendo o olho. Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações que a gente vai ficar em cima do Yuri Alberto. Já pensou? Falar rapidinho aqui baixinho, tá? Daniel, Bustos, Vitão, Moledo e René. Arangues, Edenilson, Depena e Alan Patrick. Wanderson e Yuri Alberto. Meu Deus do céu, o que pode ser esse time do Inter? Beijo!